Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai, e no nosso Senhor Jesus. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, Pai e do Senhor. A vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições, nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus, que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Naquele dia, portanto, foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra da fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Senhor Jesus o Cristo. Amém? Amém. Vamos ficar de pé e vamos orar. Oremos. Santo Deus, Senhor das nossas vidas, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti, Senhor, mais uma vez para ministrar a Tua palavra e para ouvir a Tua voz, para render a Ti um culto que seja agradável ao Senhor. Nesse momento aqui, que nós lemos a Tua palavra, nós Te pedimos, em nome de Jesus, que nos dê todo o entendimento dela, Senhor. Que possamos sair daqui edificados por ela. Que possamos, Senhor, sair daqui bendizendo o Teu nome pelas Tuas bondades, por aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Abre o nosso coração para a Tua palavra, Senhor. Faz a Tua vontade em nossas vidas. Que possamos ver em Tua palavra aquilo que o Senhor deseja para nós. Que possamos ver em Tua palavra a nossa esperança de um dia viver com o Senhor. Que a Tua palavra nos console, que a Tua palavra nos conforte, que a Tua palavra venha de encontro aos nossos corações. Que todos os nossos anseios, angústias, dores, sejam depositadas aos Teus pés, no entendimento da esperança que há em Ti, Senhor. Quando lermos a Tua palavra, quando entendermos a Tua palavra, quando entendermos todo o propósito, todos os desígnios de Deus para as nossas vidas, que essa palavra venha nos confortar e nos consolar. E venhamos assim, Senhor, como a Tua palavra nos ensina, lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. As nossas vidas em nada mais é valiosa para nós, Senhor. O que é valioso para nós é fazer a Tua vontade, é viver uma vida que agrade ao Senhor.
cuide de nós, para que cada um, Senhor, de nós aqui, que está aqui, e aqueles que ainda não chegaram, e aqueles que vão vir, e aqueles que não vão vir, mas congregam aqui, Pai, que verdadeiramente possamos viver uma vida que agrada ao Senhor. Em nome de Jesus é que oramos e te bendizemos. Amém, Senhor. Nós vamos dar início à carta de Paulo, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. E eu espero que em nossas mentes estejam bem frescas ainda a lembrança da semana passada, quando o Flávio esteve aqui dando uma introdução à segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. E eu espero que as nossas lembranças estejam frescas com relação a isso, porque a gente vai seguir aquele esboço que ele falou, que ele disse aqui. Só para lembrar um pouco daquilo que o Flávio falou aqui na semana passada, ele falou sobre o motivo principal do apóstolo Paulo ter escrito essa carta, essa segunda carta aos Tessalonicenses. E o motivo principal por isso é que parece que algumas coisas que ele havia escrito na primeira carta não ficaram bem entendidas, não ficaram bem compreendidas. Mas aquelas que ficaram bem compreendidas da primeira carta, ele não escreve mais. Por exemplo, Paulo não escreve mais aqui de forma direta sobre o amor e a santidade, não como uma exortação, como ele fez na primeira carta. Exorto que vocês amem mais uns aos outros. Ele não faz isso aqui. Ele ainda fala sobre o amor, mas não uma exortação direta. Ele não fala mais uma exortação sobre a santidade, sejam santos, se santifiquem. Ele não faz mais isso. Então algumas coisas que ficaram bem entendidas ele não repete, mas outras que parece que não ficou muito bem entendida ele vai repetir aqui nessa segunda carta. E como exemplo disso ele vai repetir o assunto sobre a volta de Jesus. Amém? Amém? Amém. Então, tendo dito isso, vamos ler versículos 1 e 2, seguindo aquele esboço de Paulo, ou que o Flávio falou aqui, da carta de Paulo, da segunda carta aos Tessalonicenses. Vamos ler versículos 1 e 2, por favor. Antes de ler o versículo 1 e 2, deixa apenas eu dizer uma coisa. Esse capítulo 1 aqui, Paulo ele está fazendo uma ação de graças por aqueles irmãos, e ele está fazendo também um encorajamento da fé daqueles irmãos. Ele está encorajando aqueles irmãos, e ele está dando graça pela fé, pelo amor e pela constância daqueles irmãos. Aqueles irmãos não eram irmãos que uma hora estava bem, uma hora estava mal, uma hora estava forte na fé, uma hora estava fraco. Não, eles tinham uma constância na fé, e Paulo vai dar graças por isso. Mas no versículos 1 e 2 é a saudação. Vamos ler o versículo 1 e 2. Diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, esse Silvano é o Silas, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, nosso Pai, e no nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Essa primeira parte aqui, esses primeiros 2 versículos, é apenas uma saudação. Ele está aqui iniciando a carta. Ele está saudando aqueles irmãos. Ele está aqui fazendo uma saudação, como geralmente alguém que sobe aqui, ou para pregar, ou para cantar, ou para fazer alguma exortação, a pessoa chega aqui em cima e diz: graça e paz. É uma saudação. E é isso que ele está fazendo aqui, nesses 2 primeiros versículos. Ele está saudando aqueles irmãos. Ele começa assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja de Tessalônica, e no Senhor Jesus, versículo 2, graça e paz a vós outros. É uma saudação. Eu sei que nós estamos numa era bem moderna, né? A era da internet, a era dos e-mails, a era das mensagens rápidas. Hoje em dia quase nem se passa mais e-mail.
Mas alguém aqui já escreveu uma carta à mão para alguém? Faz quanto tempo isso? Como você começava uma carta? Como era que você iniciava uma carta? Começava assim, querida, aí falava. Pronto. Esse querido é o quê? É uma saudação. É isso que Paulo está fazendo nesses 2 versículos aqui. Porque não podemos esquecer que é uma carta. E ele começa essa carta saudando a igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Amém? Amém. Então esses 2 primeiros versículos aqui é a saudação de Paulo para aqueles irmãos. É a saudação da carta àqueles irmãos. Do versículo 3 até o versículo 12, essa é a ação de graças e o encorajamento que Paulo está fazendo por aqueles irmãos. E aí eu gostaria de ver cada um aqui e tentar ver alguns detalhes de cada um. Vejamos primeiramente os versículos 3 e 4. E aí eu vou pedir para alguém ler os versículos 3 e 4, por favor. Irmãos, sempre temos de dar graças a Deus por vocês. Para nós é certo fazer isso, porque a fé que vocês têm está crescendo cada vez mais. E o amor que vocês têm uns pelos outros está se tornando cada vez maior. É por isso que nas igrejas de Deus falamos com orgulho sobre vocês. Nós temos orgulho de vocês por causa da paciência e da fé que vocês mostram no meio de todas as perseguições e sofrimentos. Amém. Então Paulo, ele inicia aqui dando graças a Deus por aqueles irmãos. Engraçado é que ele já havia feito isso na primeira carta. Ele já havia elogiado aqueles irmãos pela fé, pelo amor daqueles irmãos, uns para com os outros. E novamente ele faz isso. Só que na primeira carta, e na primeira carta ele chega a fazer isso 2 vezes, ele elogia a fé, elogia o amor e elogia a esperança daqueles irmãos, na primeira carta. Agora aqui, ele inclui uma outra coisa. Além da fé e além do amor que aqueles irmãos tinham uns pelos outros, ele inclui a constância. Aqueles irmãos, eles eram constantes na fé. O interessante é que Paulo diz que a fé daqueles irmãos, ela estava aumentando, ela crescia cada vez mais. A gente tem uma tendência, principalmente quando as coisas ruins acontecem com a gente, que a nossa fé, ela diminua com o passar do tempo. Que aquela chama que ardia no início da nossa fé, no nosso coração, essa chama vai apagando. Mas aqueles irmãos não fizeram isso, não estavam assim. Pelo contrário, essa fé que eles sentiam, ela estava crescendo. Ela era maior. E isso aqui indica para nós uma coisa muito interessante. Indica para nós amadurecimento. Crescer na fé aqui, nesse sentido, é amadurecer. É se tornar adulto na fé. É isso que significa aqui crescer na fé. E aqueles irmãos estavam fazendo justamente isso. Eles estavam crescendo na fé. Eles estavam amadurecendo na fé. E o que é isso de forma prática? O que é crescer e amadurecer na fé de forma prática? O que significa isso? Quando alguém diz que um irmão está ficando maduro na fé, o que ele está querendo dizer com isso? Estou ouvindo só os grilos. Significa, em primeiro lugar, que você não vai se deixar levar pelas heresias. Você está maduro o suficiente
para saber o que é certo, o que é errado, o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Em segundo lugar, amadurecer na fé significa dizer que as coisas não vão abalar a tua fé. Não são as tribulações, que ele vai falar logo mais adiante. Não são as perseguições. Nada disso vai te abalar. Porque você está firmado, você tem maturidade. Seria mais ou menos, irmãos, assim. Eu já dei esse exemplo, mas vou falar de novo. Se uma criança quer muito uma coisa e você não dá, o que ela faz? Ela faz o quê? Ela chora. Agora deixa eu falar para vocês que já estão adultos. Quando você quer muito uma coisa e você não tem, você chora? Chora? Depende, né? Mas o natural é que você não chorasse mais. Por quê? Porque você amadureceu. E aí talvez você esteja vendo agora que aquilo que quando você era criança você queria, agora isso não faz mais sentido para ti. Quando eu era criança, eu estou dando um exemplo, vamos supor, quando eu era criança eu queria um Homem-Aranha. E eu chorava porque eu queria um Homem-Aranha. Agora para mim não ter um Homem-Aranha não faz sentido eu chorar por isso. Porque agora eu amadureci. Porque agora eu estou maduro na fé, eu cresci. É mais ou menos isso aqui. E nós vivenciamos o nosso cristianismo não mais como criança. O problema de muitas igrejas hoje é que as pessoas passam 20, 30, 40 anos e continuam crianças na fé. Não amadurecem. E qualquer situação adversa que elas passem, elas choram. Eu não estou falando de problemas sérios, estou falando de problemas pequenos. O Beto se desentendeu comigo, aí a gente fica de beicinho virado um pro outro. Corta aqui, Beto. Isso é imaturidade. Nós temos que ser maduros o suficiente para entender que vão existir conflitos, ainda que sejamos irmãos, mas esse conflito não vai mudar o fato de que nós somos irmãos. Porque nós somos maduros na fé. Continuamos com a mesma fé. E Paulo está exatamente aqui elogiando aqueles irmãos, porque eles estavam crescendo na fé. Eles estavam amadurecendo na fé. Eles não estavam estagnados. Eles não estavam parados no tempo. Eles estavam buscando esse crescimento. Mas, irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui para você. O crescimento na fé, ele só vem se buscarmos. Ninguém cresce na fé ficando assim, de braços cruzados. Eu vou deixar e ver o que é que vai dar. Isso não existe. Você vai estagnar. O crescimento, ele vem por uma busca constante em conhecer a Deus. Conhecer e prosseguir em conhecer. É uma caminhada de fé. E Paulo está elogiando aqueles irmãos exatamente porque eles estavam crescendo, e não apenas isso, eles estavam constantes naquilo que eles criam. Essa constância aqui é algo que, por exemplo, hoje eu creio nisso, aí amanhã já não sei se eu creio. Isso não é constância. Hoje eu creio que Jesus vai voltar. Eu tenho absoluta convicção. Amanhã, será que Jesus vai voltar? Já passou tanto tempo. Aqueles irmãos não tinham isso. Eles eram constantes. Eles não tinham altos e baixos. Eles mantinham o seu padrão de fé. E Paulo está exatamente elogiando aqueles irmãos por isso. Pela fé, pelo amor que eles tinham uns pelos outros e pela sua constância. Eles eram
constantes. Vamos ler novamente versículos 3 e 4. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus, agradecer a Deus, no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições. Sabe o que eu acho fantástico aqui? No final do versículo 3, quando ele diz que o amor mútuo de uns para com os outros vai aumentando. É engraçado que a gente começa a se conhecer mais à medida que a gente convive mais uns com os outros. E o engraçado é que a gente tem uma ideia de que quanto mais a gente conhece alguém, menos a gente ama essa pessoa. Porque a gente vai vendo os defeitos. A gente vai vendo como de fato aquela pessoa é, sem máscara. Porque quando a gente se reúne apenas para cultuar a Deus aqui nesse lugar, a gente acaba não conhecendo muito bem. E às vezes a gente até coloca as nossas máscaras para vir para o culto. E só demonstra aquilo que a gente quer que os outros vejam. Mas à medida que a gente vai se relacionando um com o outro, nós vamos conhecendo o outro. E à medida que eu vou conhecendo o outro e vendo os defeitos um do outro, parece que esse amor vai diminuindo. Só que Paulo está dizendo que o amor daqueles irmãos estava aumentando. E eu acho isso uma coisa fantástica. Porque quantos casais têm se separado porque dizem assim: agora que eu conheci essa mulher, eu sei quem ela é, não está dando mais nada. Esse homem aí, meu Deus, se eu soubesse que ele era assim. O engraçado é que as Escrituras nos ensinam exatamente o contrário. Quanto mais eu conheço, mais eu amo. Quanto mais eu sei quem é Deus, quanto mais eu sei o que Ele fez por mim e o que Ele é capaz de fazer por mim, mais eu amo. E deve ser assim também uns com os outros. Quanto mais nos conhecemos, mais devemos nos amar. Quanto mais eu vejo que você é parecido comigo, porque você tem defeitos, eu também tenho. Você tem qualidades, eu também tenho. E quanto mais a gente se relaciona e se conhece e vê o quão nós somos parecidos, mais a gente tem que se amar. Mais a gente entende que a gente precisa um do outro. Eu preciso de vocês e vocês precisam de mim. E nós precisamos de Cristo até o fim. É assim, irmãos. Paulo está elogiando a fé daqueles irmãos. Versículo 5. Antes do versículo 5, deixa eu apenas destacar uma coisa. Paulo está encorajando aqueles irmãos. E esses dois primeiros versículos aqui, ou melhor, o versículo 3 e o 4, ele está fazendo esse encorajamento. Mas como é que se encoraja alguém? Elogiando. Exatamente, é o que ele está fazendo aqui. Não tem como encorajar alguém de outra maneira. Você vai chegar para encorajar alguém e falar só dos defeitos da pessoa? Tu não encorajou, derrubou. E Paulo está justamente fazendo isso. Ele está encorajando aqueles irmãos. Então ele está elogiando a fé, o amor e a constância deles. E assim eles estão fortalecidos, encorajados a prosseguir. Amém? Versículo 5. Do 5 ao 7. Diz assim. Alguém lê, por favor, enquanto eu tomo água. Elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados filhos
seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação, e de dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com os seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Amém. Solte aí. Então aqui, do versículo 5 até a primeira parte do versículo 7, Paulo está falando do reto juízo de Deus. Ele está falando, olha só, veja aí comigo por favor. Ele termina o versículo 4 dizendo que o amor daqueles irmãos, ou melhor, que a constância da fé daqueles irmãos estavam em meio a perseguições e tribulações. E ele diz no versículo 5: isso é sinal evidente do juízo de Deus para que sejais considerados dignos de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Olha só o que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo o seguinte, olha: as perseguições de vocês, as tribulações de vocês, são sinais de que vocês estão seguindo pelo caminho certo. As tribulações que vocês estão passando é uma evidência de que de fato vocês estão seguindo pelo reino de Deus. E que a ira de Deus está próxima de se manifestar contra os desobedientes. Ele vai falar isso mais na frente. Mas é incrível a gente ver que muitas vezes perseguições e tribulações em nossas vidas são provas de que verdadeiramente nós somos cristãos. Se não tivéssemos tribulações e perseguições, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Essa é a realidade. Olha só, versículo 5. Ele termina o versículo 4 dizendo: tribulações que suportais. Versículo 5: sinais evidentes do reto juízo de Deus. Ele está falando aqui do fim dos tempos. Aí ele continua. Versículo 5: para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Vocês estão sofrendo, vocês estão passando tribulação, vocês estão sendo provados. Por quê? Por causa do reino de Deus. É simples assim. O sofrimento e a tribulação são sinais de que vocês estão andando pelo caminho certo. Que vocês estão indo, de fato, estão dentro do reino de Deus. Versículo 6. Se de fato é justo para com Deus, que Ele dê em paga a tribulação aos que vos atribulam. Ele está dizendo o seguinte, olha, a ira de Deus está quase se manifestando. A tribulação que vocês estão passando aí, as perseguições, é uma prova disso. Está quase no fim. Só que é justo que Deus dê em paga aqueles que vos atribulam tribulação? Ou seja, é justo que Deus castigue aqueles que têm perseguido vocês, aqueles que têm atribulado vocês? Ou, em outras palavras, é justo que Deus venha punir aqueles que são pecadores? É isso que ele está perguntando aqui. Na verdade, ele está afirmando aqui. É justo? Quando Deus pune um pecador, Ele está sendo justo? Sim ou não? Claro! Se o pecador é pecador, ele não se arrependeu dos seus pecados, e Deus é santo e justo, o que seria mais justo fazer? Que o pecador pague pelo seu pecado. O que Romanos diz sobre o pecado? O salário do pecado.
Deus é justo e santo. E Ele vai retribuir, olha só o versículo 6. Ele vai dar em paga, em retribuição, a tribulação aos que vos atribulam. Só que essa tribulação aqui, meus amados, que Deus vai dar em paga, ela não passa. A nossa tribulação é momentânea. A nossa tribulação aqui é passageira. Mas a tribulação que Deus dá àqueles pecadores que não se arrependeram, essa não passa. Ela é eterna. E do que ele está falando aqui? Ele está falando do juízo. Ele está falando do fim dos tempos. Ele está falando da condenação. Vamos ver versículo 7. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com seus anjos do seu poder. Quando Cristo voltar, a nós, aqueles que servem a Ele, vai ser o que para nós? Vai ser o que para nós? Um descanso, um alívio. Toda tribulação, toda perseguição, tudo que a gente passa aqui para nós vai ser um alívio. Graças a Deus que o Senhor Jesus voltou. Graças. Obrigado, Senhor, por voltar para me buscar. Será um alívio. Não teremos mais esse cansaço físico, essa dor, essa angústia, doença, tribulação, perseguição. Nada disso vai existir mais. Mas para aqueles que não estão em Cristo, Ele vai retribuir toda a tribulação que nos fizeram passar, vai recair sobre eles. Versículo 8. Em chamas de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Para quem é? A quem será retribuído a paga de tribulação? A quem é que vai ser a chama de fogo? Contra quem Deus virá com vingança? Versículo 8 responde tudo isso. Ele virá contra aqueles que não conhecem a Deus, contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Paulo está aqui, antes de mais nada, fazendo um alerta até para nós. Quando Jesus vier, ou voltar, quando Ele novamente, na sua segunda vinda a essa terra, quando Ele vier, Ele vai para nós dar alívio. Mas para aqueles que não conhecem a Deus e aqueles que não obedecem ao Evangelho, o que Ele vai fazer? Ele vai vir com vingança em chamas de fogo. Isso é um alerta para nós. Não temos tempo a perder. Quantas pessoas ainda não conhecem a Deus? Quantas pessoas ainda não obedecem ao Evangelho? E aqui Paulo tinha uma coisa em mente. Quando Paulo diz aqueles que não conhecem a Deus, o que tinha na mente de Paulo eram os gentios, aqueles que não tinham conhecimento de Deus. E quando ele diz aqueles que não obedecem ao Evangelho, ele estava falando dos judeus que não queriam aceitar o Evangelho de Jesus ou crer no Evangelho de Jesus. O interessante é que ainda hoje essas duas classes existem. Aqueles que não conhecem a Deus, e aqui alguém pode
relacionamento. Mas como Deus vai punir alguém que nunca teve a oportunidade de conhecê-lo? Paulo responde isso no capítulo 1 de Romanos. Ele diz que a criação, ela é uma manifestação de que Deus existe. É só você olhar para os céus, para o próprio planeta, para a galáxia, para a Via Láctea. Você vai ver que existe um arquiteto para tudo isso. Que existe um criador de tudo isso. Não dá para olhar para os céus e a terra e negar a existência de um criador. E ele conclui lá no capítulo 1 de Romanos, dizendo que tais homens são indesculpáveis. Não há desculpa em dizer, mas Senhor, eu nunca te conheci, ninguém nunca disse para mim que o Senhor existia. E ele vai dizer, olha a natureza, olha os céus, a terra, o sol, tudo que existe é uma manifestação da minha existência. Não há desculpa para você. Ele está falando de pessoas que deliberadamente negaram a existência de Deus. Olharam e mesmo assim, não quero saber, não quero conhecer. É dessas pessoas que ele está falando. E ele está falando aqui dos judeus, porque os judeus, quando ele disse não obedeceram ao Evangelho, ele está falando de pessoas que conheciam a Deus, que conheciam quem Deus era, mas ainda assim rejeitaram o Evangelho de Jesus. Que ainda assim não creram no Evangelho de Jesus. Para essas pessoas, o fim é o fogo, como ele está falando aqui no versículo 8. É o fogo, é a condenação. No Novo Testamento, quase todas as vezes, 90% das vezes que aparece a palavra fogo, ele está se referindo à condenação. Mais de 90% das vezes que aparece a palavra fogo, ele está se referindo à condenação. E aqui não é diferente. Quando ele fala aqui no versículo 8, que em chamas de fogo, ele virá como vingança, ele está falando de uma condenação para aqueles que não quiseram conhecer a Deus e para aqueles que não quiseram obedecer o Evangelho. Amados, nos nossos dias, existem muitas pessoas que dizem conhecer a Deus, mas não obedecem o Evangelho. Tem vivido até um outro Evangelho, que não é o Evangelho de Jesus. E para essas pessoas o fim é o fogo, é a chama. E nós somos responsáveis por isso, de levar a verdade a essas pessoas, de mostrar a Deus essas pessoas. E o que eu acho interessante também, quando ele fala de conhecer a Deus, há muita gente dizendo que adora a Deus, mas não o conhece. Quando a gente lê o livro de Jó, a gente se surpreende. Preste atenção. Jó, ele estava constantemente sacrificando a Deus. E ele sacrificava até por pecados que ele ou os filhos pudessem cometer. Ele dizia, eu vou sacrificar esse animal, que pode ser que o meu filho tenha feito alguma coisa e eu já vou antecipar. Então Jó era um homem muito religioso. No final do livro, sabe o que ele já disse? Eu te conhecia só de ouvir. Os meus olhos agora te veem. Jó não conhecia a Deus verdadeiramente. Ele sabia que existia Deus, mas não o conhecia. E nós estamos rodeados de pessoas com uma ideia errada sobre Deus, com a ideia de um Deus, como às vezes as pessoas costumam dizer, um velhinho de barba com uma bengalinha, tal qual o Papai Noel, que está sempre nos trazendo presentes.
Tem gente que tem essa visão de Deus. Tem gente que acha que Deus é o gênio da lâmpada, que você esfrega e aí ele sai e você faz 3 pedidos. E ele tem que obedecer. Tem gente que acha que Deus é, sei lá, um gerente de banco para quem eu vou pedir uma compensação financeira por alguma coisa que eu fizer, sei lá. Ou um patrão, né, que a gente trabalha e ele tem que me pagar. Uma concepção errada de quem Deus é. Deus não é assim. Aliás, esse Deus a gente nem deveria querer saber dele. Esse Deus que é pregado, não. O Deus que a gente serve, Deus, é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e que nada foge aos seus olhos, e que nada foge ao seu controle. Tudo está debaixo da mão poderosa de Deus. Esse é Deus. Um Deus santo que pune os pecadores, mas que tem misericórdia daqueles que se arrependem. Que ama a ponto de entregar o seu filho. Esse é Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Mas aqueles que não conhecem a Deus vão ser lançados nas chamas de fogo. E não vão poder dizer, mas Senhor, ninguém nunca me disse isso. Não vão poder. Porque tais homens são indesculpáveis. Versículos 9 a 11. 9. Os quais por castigo padecerão eterna perdição, ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem. Por enquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Ele está aqui dizendo exatamente o que a gente estava falando. Estes, versículo 9, sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Irmãos, eu espero que isso seja uma coisa que até nos causa medo. Que nós jamais queiramos estar banidos da face do Senhor. Isso é uma coisa assustadora. Assustadora. Aqueles que não conhecerem a Deus e aqueles que não obedecerem o Evangelho serão banidos da face do Senhor. Por isso, irmãos, é por isso que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o nosso Deus, para que a gente não seja aqueles que não conhecem a Deus e que não obedecem o seu Evangelho, porque para esses virá uma eterna condenação. Por fim, nos versículos 11 e 12, Paulo faz uma oração por aqueles irmãos, e a oração é a seguinte, versículo 11: por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus. Amém? Eu quero 2 lições bem rapidinhas aqui, irmãos. 2 lições sobre a volta de Jesus. A primeira lição está no versículo 7, quando ele diz, eu quero somente repetir algo que nós já falamos aqui, quando ele diz que a vinda de Jesus para nós será um alívio. Eu gostaria que você pudesse ir para casa pensando nisso, que você meditasse nisso, porque quando nós pensamos na volta de Jesus como um alívio para nós desejamos essa volta.
Nós almejamos que Ele volte. Nós dissemos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque para nós essa volta de Jesus será um alívio. E a segunda lição está no versículo 8, quando ele diz que aqueles que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho serão castigados. Que a gente vá pensando nisso também. Porque eu sei, tanto eu como você, nós temos pessoas que não conhecem a Deus ainda. Nós temos parentes, nós temos amigos, nós temos familiares, nós temos vizinhos que não conhecem a Deus, que não obedecem ao Evangelho. E nós sabemos que, pelo que Paulo fala aqui a esses irmãos, nós sabemos qual será o fim dessas pessoas. E cabe a nós mostrar para elas quem é Deus e pregar para elas o Evangelho, para que elas, conhecendo a Deus e conhecendo o Evangelho, elas venham obedecer o Evangelho e ser salvas para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Antes de orar, lê o versículo 1 e 2, por favor. 1 e 2. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai, e no nosso Senhor Jesus, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, que essa verdade que nós lemos, que é a Tua Palavra, a qual há muitas lições para as nossas vidas, que verdadeiramente essas lições venham estar penetrando no mais profundo do nosso coração. Mas em especial, Senhor, eu te peço que essas duas verdades, ou essas duas lições da verdade, que é a Tua Palavra, que foi lida hoje, elas fixem em nós. A primeira é que a Tua volta será um alívio para as nossas tribulações. E a Tua volta será para nós um descanso de toda essa luta para não pecar, de toda essa tribulação, de toda essa dificuldade, de toda essa perseguição que nós passamos por sermos cristãos. Por toda a luta e renúncia do nosso ser, por todas as vezes que nós tomamos a nossa cruz e fazemos morrer a nossa natureza carnal e lutamos contra nossos próprios desejos carnais. Para nós será um alívio de tudo isso, Senhor. A volta do Senhor será um descanso dessas lutas, dessas batalhas. E todo dia, Senhor, todo dia lutamos. Mas que não nos deixe esquecer também, Pai, a segunda lição, de que todas essas pessoas que não conhecem a Deus e não obedecem o Teu Evangelho, elas serão castigadas. Ele virá com chamas de fogo contra essas pessoas, e elas serão banidas da face do Senhor e da glória do Seu poder. Não nos deixe esquecer isso, Senhor, porque não há tempo a perder. Precisamos pregar o Teu Evangelho. As pessoas precisam Te conhecer e precisam obedecer o Evangelho do Senhor Jesus. E cabe a nós pregarmos o Evangelho para elas. Faz assim, Senhor. Coloca isso em nosso coração, para a glória do Teu nome. Te pedimos que o Senhor nos leve protegidos, abençoados, edificados, e que o Teu Espírito cada vez mais trabalhe em nós pela Tua Palavra. Em nome de Jesus é que oramos e Te bendizemos, hoje e para todos sempre. Amém. Em nome de Deus. Vamos em paz, que o Senhor nosso Deus nos abençoe. Não saia sem dar a paz do Senhor. Amém.